Aranhas são terrivelmente perigosas. Afinal, além de serem rápidas, ágeis, silenciosas e venenosas, elas são ótimas estrategistas. Dá para entender porque elas estão presentes na mitologia de várias culturas e quase sempre associadas à astúcia e sagacidade. No oeste da África, por exemplo, o povo Ashanti tem a famosa lenda de Kwaku Anansi. Segundo a lenda, Anansi teceu uma teia que é da terra até as estrelas para poder pegar o livro de histórias dos deuses guardado por Niame, o deus do céu, e distribuir essas histórias entre os homens. Niame, rindo-se do tamanho de Anansi, lhe deu uma missão que tinha certeza que a pequena aranha não completaria. A proposta dele foi: Anansi, você pode levar o livro de histórias consigo, contanto que me traga o sebo, o leopardo de dentes terríveis, Mboro, os maribondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que homem algum jamais viu. Surpreendentemente, Anansi, com suas artimanhas e armadilhas, conseguiu capturar os 3 prêmios requisitados por Niame, que não teve escolha a não ser entregar o livro. Avancemos alguns milhares de anos no futuro, para o século XVI para ser mais preciso. Essa é uma história que está na série Deuses Americanos, que é baseada na obra homônima de Neil Gaiman. Anansi, em forma de homem, entra em um navio negreiro e vê a situação lastimável de seu povo, acorrentado e nu, sendo levado para uma terra distante para ser escravizado. Detentor de todas as histórias que era, pôs-se a contar uma delas. A história do povo que foi amaldiçoado para sempre pela violência. De um povo que foi desumanizado, segregado, escravizado e mesmo depois de muitos séculos continuaria sendo morto pelas tais balas perdidas. Essa definitivamente não é uma história agradável de ouvir. Com certeza, Anansi não estava tentando alegrar o seu povo e também não estava tentando fazê-los ter medo ou ficarem tristes. Para convencê-los a se rebelarem e tomarem o navio, Anansi queria provocar neles apenas uma coisa. E essa coisa é a raiva. Você provavelmente já assistiu, ou pelo menos ouviu falar, daquele filme da Pixar, Divertidamente. A mensagem central dessa animação é que a alegria é superestimada e que, na verdade, todas as emoções têm função de fazer a garota Riley saudável e feliz. Descobrimos, por exemplo, que a tristeza é importante para que ela amadureça e que, sem o medo, ela não evitaria perigos. Essas ideias a respeito da mente não saíram da cabeça do roteirista do filme. Elas, na verdade, têm uma profunda raiz científica. Há um trabalho sendo desenvolvido com macacos na ilha de Kojima, no Japão, que reforça argumentos para algumas teorias interessantes a respeito das origens dos nossos sentimentos. Um dos experimentos que fizeram lá foi o seguinte: na hora de alimentar os bichinhos, espalharam a comida deles por toda a reserva e, em alguns pontos, colocaram réplicas de fezes, feitas de plástico, junto da comida. A maioria dos animais se recusou a comer a comida do ambiente sujo e os poucos que comeram tentaram limpar a comida antes. Você reconhece esse sentimento, não é mesmo? É nojo. E segundo os pesquisadores que trabalham com esses macacos, os indivíduos que apresentavam um comportamento mais higiênico durante as refeições também eram os que menos tinham problemas de saúde. O nojo, portanto, não é uma coisa mágica que acontece na nossa cabeça porque sim. Ele é um mecanismo que serve para proteger a nossa integridade física, assim como o medo. Então, se o nojo tem a função de nos afastar de doenças, se o medo tem a função de nos afastar de perigos, e se a tristeza tem a função de nos fazer amadurecer, qual é a função da raiva? Quando o sistema nervoso recebe algum estímulo que possa ser interpretado como a presença de alguma ameaça à sua existência, ele libera neurotransmissores chamados catecolaminas, que causam aquela sensação de explosão, como se você não coubesse dentro do próprio corpo. Além disso, também são liberados hormônios que aumentam a pressão e circulação do sangue, a fim de que nossos membros respondam melhor e mais rápido aos comandos dados. Já entendeu onde isso vai dar, né? A raiva é o sentimento que serve para te colocar em movimento. Agora considere o seguinte: essa barra representa o nível de tolerância das pessoas.
De um lado, temos um indivíduo 0% tolerante. Ele não tolera gays, nem pretos, nem mulheres e recentemente também passou a odiar idosos. Do outro lado, temos outro indivíduo que é 100% tolerante. Ele aceita gays, pretos, mulheres, idosos e quem mais puder aceitar. A pergunta é: onde queremos estar? Certamente não pro lado desse cara, mas também não é bom que estejamos muito perto dessa outra pessoa. Porque se nós formos 100% tolerantes, significa que aceitamos que esse cara seja um maluco genocida sem fazer nada a respeito. E nós precisamos fazer algo a respeito. Como os homens achantes que, cheios de raiva por saberem o destino desumano que os aguardava, se libertaram e lutaram até a morte contra seus captores. Isso é bem violento, eu sei, mas não tão violento quanto o genocídio do povo negro nos últimos séculos. Naquela época, obviamente, não haviam meios diplomáticos para se lutar contra o racismo e a escravidão. A única maneira de ser livre era através da raiva, manifesta no corpo e na luta. E ainda é, mas devemos nos lembrar de que o corpo humano não é apenas uma ferramenta de destruição, ele também é um veículo de comunicação. Podemos erguer as nossas mãos em protesto. Podemos ser o muro que guarda os nossos irmãos. Podemos empunhar megafones nas ruas e erguer nossas vozes contra a violência que cai sobre nós. O que não podemos é calar a nossa raiva. Não existem sentimentos negativos. Tudo depende de como decidimos lidar com eles. Como os controlamos, os canalizamos, os direcionamos. A raiva é necessária nos nossos dias. Há um plano de extermínio sendo divulgado na TV sem vergonha alguma. Não é hora de sermos brandos. Sem derramar uma gota de sangue, mas com infindáveis baldes de suor, venceremos. A Nancy vive em nós. E aranhas são terrivelmente perigosas.